Boa noite! Finalmente eu tô dando boa noite para São Paulo, né? Porque eu já dei bom dia, já dei boa tarde e agora boa noite. A gente tá no 9º podcast. Não vai ter o 10º hoje, fiquem tranquilos. É o último podcast da noite, com uma mesa maravilhosa. A gente vai discutir tantos assuntos incríveis aqui que você com certeza vai ficar com a gente. Olha, se você ainda não se inscreveu no canal da Expo ESP Brasil no YouTube, corre lá, inscreva-se, porque todas as vezes que a gente entrar ao vivo, você vai ser avisado. Aciona o sininho, hein? Amanhã também nós vamos dar continuidade aqui à maratona de podcast. Eu quero dizer para vocês que a nossa meta era 4 podcasts por dia. Nós dobramos a meta e depois quase que a gente vai mais para frente. Tá parecendo a Dilma, né? Dobramos a meta do podcast. Mas não foi porque a gente quis, a gente não planejou. É porque, na verdade, fizeram uma fila. Deve ter vídeo disso aí, né, Lombardi? Fizeram uma fila aí fora, pediram senha e a gente não vai deixar, né, de entrevistar pessoas incríveis, profissionais de conteúdo relevante para você que está em casa acompanhando toda a Expo ESP Brasil, direto aqui do Promagno. Olha, você que está aqui na feira, lembra que amanhã, tá? Ou você que está aqui pela região pensando em vir amanhã, que é o último dia, venha, porque amanhã tem o sorteio de um carro 0 km. É o segundo carro. Ontem teve o sorteio de um e amanhã vai ter o sorteio de outro. Então corre para cá que ainda dá tempo. Obrigado pela sua audiência aí através da Olé TV. A gente está aqui na mesa com o CEO da AONET. A AONET, ela usa a plataforma da Olé TV, então todos os assinantes da AONET estão nos acompanhando agora através do canal 320 da Olé TV. Muito obrigado aí a Camila, o Galo, a todo mundo da Olé TV aí por transmitir a rede sempre. Um abraço também para o pessoal da CDN TV, que transmite a gente aí pelo canal 621, pela NX Play, que você pode entrar aí na plataforma deles. Eu nem tô lembrando aqui o número do canal. E a gente está pela UZ TV, pela Lagoinhas TV, enfim, centenas aí de apps divulgando a gente. Acessem também o nosso site, tvsempre.com.br. Você vai encontrar muitas notícias incríveis lá sobre a Expo ESP e acompanhar a nossa programação ao vivo. Lembra de dar um stop na rádio, porque quando você entra no site, você já entra ouvindo música. Dá um stopzinho na rádio e dá um play na nossa TV, ok? Olha, eu vou falar de assuntos muito incríveis. A gente está encerrando num nível altíssimo. Eu vou conversar aqui com um dos homens mais importantes na área de business. Eu vou conversar com Dronder, falei certo? Martins, que ele fala com a gente, vai falar com a gente sobre fusão, venda e compra de provedores. Eu acho que esse assunto te interessa, né? Uma das maiores estratégias de crescimento que os provedores vêm usando nos últimos anos é justamente a fusão de provedores. São provedores comprando provedores e fazendo com que a rede dele cresça e avance num tempo recorde. A gente vai descobrir como fazer isso, quais são as dificuldades, quais são os benefícios desse crescimento e também vamos fazer muitas perguntas aqui para a gente crescer. Eu tenho aqui à minha frente o Jonathan Borges. Ele disse que é meu colega porque ele é publicitário, eu também sou publicitária, mas vocês sabem, né? Eu sou mais artista do que publicitária, eu não posso ser colega, assim, de um empresário tão renomado, ele que é do Clube da Mídia. Olha só com quem eu tô aqui na mesa hoje, com Jonathan Borges. E à minha frente, o Cláudio Placa, que é um CEO, né? Que já fez uma palestra aqui agora há pouco, falando sobre o tema do Cláudio, é praticamente parte do tema aqui do nosso podcast. Empresas familiares, né? Para concluir o nosso tema, a gente completou com quando começar a vender mais, como fazer essa transição. A empresa deve, não deve continuar, como é que é isso? Então sejam todos muito bem-vindos, fica com a gente nesse finalzinho da maratona de hoje, amanhã tem mais, hein? Não sai daí. Cláudio, eu quero começar com você. Você que está aqui na Expo ESP, que é um dos palestrantes mais assistidos aqui, o público gosta muito do seu trabalho, conta pra gente. Quase todo negócio, né, não vou dizer todo, mas quase todo negócio aqui no nosso país, principalmente, nas pequenas cidades e tal, elas começam no ambiente doméstico, né? Começa assim, tipo, preciso pagar a conta de luz, preciso comer, como é que eu vou abrir meu negócio aqui, não tem emprego, de repente vira uma empresa. E aí cresce e começa a ter responsabilidades e problemas de uma empresa, mas comportamento de família. Como é que é isso? Assim, Patrícia, boa noite, obrigado pelo convite e pela oportunidade de estar falando para todo o público de vocês. Nós, quando falamos de empresas familiares como um todo, ela tem uma característica de informalidade, quase.
e aí ela acaba se engessando. E aí vai chegando a um momento que você preciso crescer, mas não sei como crescer. E aí você começa, e o que eu tenho que fazer? E dobra 24 horas, quase que trabalhando incessantemente. E aí vou usar um termo que você mesmo usou. Você acaba sendo o próprio funcionário da sua empresa, em vez de você ser o dono da sua empresa. Em vez de você tomar a rédea e falar qual o caminho que você tem que seguir, você acaba sendo engolido pelo dia a dia da sua empresa. E aí ela não cresce, ela não expande, e você começa a se frustrar. E aí volta aquela sensação de quando você era empregado que, tá faltando alguma coisa. Tem que acontecer alguma coisa. E aí convém o lado profissional da história. Quando que a gente tem que mudar essa gestão para uma gestão profissional? Sinais como agilidade, rentabilidade, gerenciamento da empresa. Quando está difícil gerenciar ela, alguém precisa fazer isso para você. Quando parece que você fica muito mais cansado do que feliz com o resultado. Total. É o sentimento de você falar assim, vou ter que acordar para ir trabalhar. Ou, cara, por que aquele colaborador, o meu sócio, o meu parceiro, aquela pessoa que trabalha comigo não fez dessa forma no tempo certo? Porque não é você. É ele que está lá executando. Não vai ter o seu olhar, não vai ter o seu jeito, porque não tem uma documentação, não tem um treinamento, não tem protocolos. Exatamente. Procedimentos e protocolos. Exatamente. Vamos trazer o Jonathan aqui para essa conversa. Antes da gente falar de vender o claro, provedor, vamos falar de como sustentar esse provedor e fazê-lo ser rentável, né? Para que ele possa realmente ser um produto que interesse a outros empresários aí. Jonathan, e quando, por exemplo, a família tá ali com aquela empresa e tal e resolve investir em marketing, né? E não tem um comportamento empresarial, mas quer que o resultado do marketing seja resultado de empresa grande. Você consegue também perceber isso aí na hora de pegar um cliente aí na sua agência? Claro. Bom, antes de mais nada, obrigado pela oportunidade. É muito marcada a diferença entre uma empresa com o estilo de gestão familiar ou não profissional e uma empresa, como a gente trabalha, por exemplo, com a Ambev, o estilo profissional de gestão e de mídia e de aferição de resultados, né? A gente fica muito mais confortável. Às vezes o pessoal de marketing e comunicação não gosta de ser pressionado para apresentar resultado, mas quando a área comercial a gente falava antes aqui fora do ar sobre maturidade, quando a área comercial e a empresa, a instituição é madura o suficiente para entender as suas deficiências e os seus pontos fortes, tudo conspira para que o resultado chegue mais rápido, porque não é feio tu não acertar. O feio é tu permanecer não saber errando, que né? tu tá errando, entendeu? Uau, pior nem ainda. saber. Então o que acontece? A gente tem setores diferentes e coisas muito distantes. A área comercial é lá, o marketing é aqui e as coisas não se conversam. E a comunicação é outra pessoa. Então, quem faz a estratégia de mercado da empresa não sabe o que está acontecendo lá na ponta da área comercial, que também não sabe o que está passando lá na área de quem está comunicando. Quando a gente tenta sentar todo mundo na mesa, ninguém se entende. Então, a falta de profissionalismo em várias pontas da empresa fazem com que a gente não tenha um crescimento acentuado quanto a gente poderia no mercado. O Lúdio fala isso, né? O mercado pangaré, que a galera não sabe vender. E é verdade, a gente tem um mercado muito, muito fácil de roubar cliente um do outro quando a gente tem uma mínima profissionalização, entendeu? É isso. Tem muita gente que acredita em receita milagrosa, colega minha. Então, assim, eu tenho uma apostila de R$169, você compra, vem, te dou 3 dicas, arrasta para cima, compra e você vai vender 5 mil clientes. Isso não existe. Mas tem gente que acredita, entendeu? Nem gosto de falar sobre isso. Trander, me diz aí. A gente sabe, né, que muitas empresas familiares, elas despontam também no mercado e valem milhões aí depois. Como é que a gente consegue perceber o provedor que realmente está potencializando aí o capital dele para venda? Esse é um ponto muito importante, Patrícia. Primeiro, boa noite, obrigado pelo convite. Obrigada a vocês. Mas uma coisa que eu acho que tem que ficar bem clara... Chega só um pouquinho mais para perto do microfone. Uma coisa que eu acho que tem que ficar bem clara, que não é feito ter uma empresa familiar, é feito ter uma empresa desorganizada. Até porque tem um dado muito importante, e não é só Brasil, tá? Um dado global. 90%, mais de 90% das empresas e grandes grupos no Brasil são familiares.
Aí dentro desses 90% tem os grupos familiares organizados e desorganizados. Então, assim, eu não dividiria, e outros países desenvolvidos, a taxa é muito parecida com a do Brasil. Mais de 80%, 90% das empresas no globo são familiares. Sim. Então, muita gente divide, tu tem uma empresa familiar ou uma empresa profissional. Não, não é essa a divisão. Tu tem uma empresa organizada ou desorganizada. E no mercado de fusões e aquisições, é isso que é levado em consideração. O que é levado em consideração para aumentar o valuation de uma empresa, né, para ela ser reconhecida pelo mercado financeiro, atrair investidores e para nós provedores é uma honra, né, o mercado financeiro ter olhado as nossas operações e tudo aquilo que a gente construiu lá atrás de maneira muito simples, né, como tu falou lá no início, começando muitas vezes de maneira até informal, e hoje a gente ter construído um cenário que chama a atenção do mercado financeiro. Temos IPOs aí, temos inúmeros de nós sendo assediados aí quase que diariamente, e esse reconhecimento não é por acaso, é porque realmente o pessoal se profissionalizou. Hoje eu diria que é um dos mercados que está em maior consolidação, e as oportunidades são muitas. Só que para surfar essa onda, tu tem que estar realmente organizado, tem que estar realmente estruturado, tem que ter indicadores, tem que respeitar as melhores práticas, porque senão, às vezes aquela economia, né, a gente vê e é muito comum o barato saindo caro. Então, às vezes, pegar atalhos, tentar economizar. Uma das coisas que é mais valorizado hoje numa operação é quem são as pessoas que tocam essa operação. E às vezes é onde a gente quer economizar, né? Então, nem sempre usar o melhor equipamento, usar a melhor estrutura vai fazer a tua empresa ter sucesso. Mas tu ter processos ali, fazer esse trabalho que eu acho que o Placa tem desenvolvido com maestria, até por ser um CEO profissional, né, no mercado. Mas eu vejo que o nosso mercado já está bem mais maduro, o ego e a vaidade do nosso setor baixou bastante, então a gente vê o pessoal conversando, se unindo. Esse próprio evento acho que é um exemplo disso, né? Um monte de provedores largar suas operações das suas cidades, das suas famílias, e estar aqui compartilhando conhecimento, conhecendo as inovações do setor, trocando ideias. Então, fantástico isso. Eu acho que isso demonstra aí um otimismo muito grande para o nosso setor, e sem dúvida as oportunidades estão aí, o pessoal está bastante unido e aberto para escutar isso que está acontecendo, né? Maravilha. Cláudio, como é que foi para você essa experiência da palestra agora? Esse ponto que o Martins levanta é bem importante, né? São provedores do Brasil inteiro aqui na SPSP. São, e tem uma facilidade com a palestra, porque além de ser um tema que eu já vivi algumas experiências, né, a gente acaba conversando com todos. E a palestra, quando eu comecei a falar, eu até brinquei, falei assim, nossa, comecei nervoso, né, comecei com aquela sensação, será que estou conseguindo atingir? E daqui a pouco, passam uns 3 minutinhos do que eu estou falando, começo a ver um monte de cabecinha balançando assim, e outro passando, outro coçando, porque a gente está começando a entender e falar. Eu comento muito, até com o Druander mesmo, eu falo assim, a gente vem aqui na Expo, na Brint, em qualquer lugar de feiras, e a gente vai falando o quê? Muito sobre técnica, muito sobre fusão, muito sobre marketing, mas a gente está esquecendo de algo muito mais essencial, que para que ele possa vender e dar um equity na empresa, e para que a gente possa conseguir consolidar uma marca e vender, a empresa estar organizada. Então, quando a gente fala das empresas familiares, não é que elas não possam ser pai e filho, mãe e marido, né, mãe e pai. Pode ser 2 amigos, mas a forma. Então, quando eu comecei a mostrar os pontos de gargalo, de cansaço, de identificação e como que pode mostrar, foi tão bem aceito do público que assim, eu fiquei depois 1h30 conversando com pessoas ali, dando insights e perguntas e respondendo por conta de muita afinidade, independente do lugar. É uma coisa impressionante assim, ó. A gente está falando, eu tenho pessoas no Nordeste, no Norte e no Sul. Todos comentam as mesmas dificuldades, os mesmos insights. Tem as particularidades regionais, né? Que cada região tem um cenário, uma complexidade, mas todos, sem exceção, falam da mesma sensação de e agora, como fazer? Quais os serviços que vocês oferecem hoje lá na Aonet? Hoje a gente tem, né, oferece a internet banda larga residencial para todo mundo, porém a gente está mudando agora o cenário de comercialização e indo mais para a experiência do usuário.
Então hoje a gente já passa a não oferecer somente internet, além de vários serviços como a TV Allnet que a gente lançou esse mês, os SVAs que a gente está colocando, alguns serviços próprios como atendimento rápido. O cliente que vamos lá, pandemia, você trabalha em casa, estuda, fica em casa, todo mundo se acostumou. Ficar 1 dia, 2 dias sem internet é surreal. Eu preciso de um atendimento mais rápido, eu vivo disso. Tudo bem, a gente te atende com um técnico residencial em até 12 horas. E tem um custo a mais ali no pacote. Então a gente está criando vários serviços, vários combos, trazendo especificamente a experiência de usabilidade, de acessibilidade à internet. Um dado interessante, tá, Patrícia? 62% do público consumidor de internet, e aí eu fiz uma pesquisa na minha base atual e de mais alguns amigos em outros estados, 62% utilizam a internet essencialmente para entretenimento. Nem para educação, nem para trabalho, para entretenimento. Comunicação e entretenimento. Importante isso. Vocês, dentro desse caminho que vocês têm com a própria ESPSP, vocês têm viajado aí o Brasil todo, não só nessa feira, mas em outras, e vocês têm buscado também, não é que vocês têm buscado, mas vocês têm tido acesso a dores desses provedores, né, a problemas. O que vocês pensam hoje que são as maiores necessidades? Jonathan, essa pergunta para você como agência. Quais as maiores necessidades hoje que um provedor tem quando ele deseja realmente startar o crescimento? Bom, acho que esse podcast aqui é muito legal porque envolve áreas específicas de conhecimento diferentes, mas que se completam. Eu acho que a grande palavra é governança. Isso. Tá? Então, assim, que não é só quem manda e quem obedece, mas é o desenvolvimento de competências e lideranças internas. Porque o que acontece pensa, eu tenho um provedor de internet hoje que é meu cliente, o cara tem 23 mil assinantes e ele aprova o post do Facebook. E é isso, porque tudo, e é meu amigo, eu digo, cara, tu não é o dono do provedor, tu é o rei do provedor, entendeu? Então tu é um rei. Porque, poxa, gente, não, eu confio, mas não confio. Aqui eu confio no meu time, não confia. Então, assim, isso acaba tendo algum tipo então de vou te contar entendeu? Vou fazer um parêntese aqui para te contar uma fofoca ao vivo. E eu que conheço uma prefeita, que quando o cinegrafista fotografa ela desce da plataforma que ela tá, vai lá olhar se a foto ficou boa. Nossa! Fala pra mim. É isso. É uma questão cultural, então. As pessoas precisam entender que essa competência profissional de gerir um negócio é uma competência que tem responsabilidades, que tem resultados, que vai caminhar em paralelo. O grande líder, aí estou falando de liderança, isso, é quem levanta da cadeira para outra pessoa sentar. Verdade, é o que cria um sucessor, né? O Drunder é nosso cliente lá no Clube de Mídia, e aí quando a gente alinhou o negócio, eu disse, Drunder, só tem uma certeza que eu posso te dar. Qual? A gente vai errar. Porque não tem. Eu, como agência de comunicação, eu não entendo a empresa dele do jeito que ele entende com o público dele. Eu estou entrando no negócio. Fato. E como eu vou dizer para você, placa, seguinte, vou lá na Allnet agora, esquece tudo que você fez até hoje, agora eu vou dizer para você como você vai crescer. Isso não existe. Então, eu vou agregar o conhecimento deles dentro da empresa deles e dentro disso a gente vai costurando e crescendo junto. Essa dificuldade de governança, de eu abrir espaço para o placa entrar, assim, cara, vai lá, toca, faz o seu melhor, eu confio em você. E erra por pouco, quando você errar. Isso é muito difícil no provedor de internet. Assim, só para complementar, hoje a Allnet, por exemplo, são de 19 anos de vida, com um pai e dos seus 2 filhos tomando conta, tá? E vieram desde o discado e tal. Imagina a sensação deles de falar assim, chegamos no nosso limite aqui, a gente tem que pensar o futuro da empresa, porque o mal do empresário hoje é assim, eu penso amanhã só. Na realidade, ele tem que estar pensando como ele quer estar em 23, 24, 25, 26. O hoje, o agora, é nosso time de liderança, é os nossos coordenadores, é os seus supervisores. Imagina para eles falarem assim, Cláudio, trabalha aqui, como que você trabalha? Vai. E a gente sai da operação. Eu acho, sabe, Cláudio, eu não sei, aqui o Martins, deixa eu ler direitinho aqui, o Droander, ele pode até nos ajudar nisso. Por exemplo, às vezes as pessoas pensam, né, quando você começa muito pequeno, né? Aí eu já cheguei tão longe,
eu já tenho isso aqui, para que eu quero mais? Algumas pessoas pensam assim. Eu já acompanhei, enquanto agência, algumas brigas familiares pesadas mesmo, porque assim, os filhos querem crescer o negócio, eles querem profissionalizar, para isso precisa fazer investimento, porque ninguém cresce sem fazer investimento. E os pais, não, para quê? Eu estou ganhando dinheiro assim há 20 anos, há 30 anos, deixa essa recepção assim mesmo, deixa isso assim mesmo, e aí acaba fazendo com que o filho saia do negócio. Eu vivi uma experiência, uma das piores experiências que eu tive dentro da minha agência no ano passado, que fez inclusive eu refletir um pouco sobre o meu próprio trabalho, foi ver uma situação como essa. E acabou que o filho sai e ele se desenvolve bem. Sim. Porque ele está na mentalidade desse processo que o mundo está passando no campo empresarial. E ele vai despontar, até porque ele traz o know-how da família. Então ele tem uma base. É diferente do pai que de repente começou com um carrinho de mão lá, entendeu? Total. Ele já cresceu naquele ambiente empresarial. Então ele vai para um campo profissional levando isso, né? Seria importante que a gente pudesse, de uma forma muito clara, mostrar para as pessoas o quanto é lucrativo, além de ganhar aquele dinheiro que te manteve e tal, fazer legado. Né? Imagina fazer com que a sua empresa vá para novas gerações e não morra em você. Eu acho que é muito mais que dinheiro, né, Martins? Exato. E eu acho que o Jonathan falou muito bem antes, né? A palavra que define isso é maturidade. Eu imagino lá para a OANET o nível de maturidade desses executivos, dessa família, de trazer um cara de fora e realmente entender isso de maneira lúcida, sem dar nenhum tipo de desgaste familiar, né? Muitas empresas, Perfeito. famílias, marido, mulher, cara, acabam tendo rupturas familiares por não conseguir se comunicar e não admitir que o negócio mudou, o nosso game é outro, estamos em outra fase. O que trouxe os provedores de internet até aqui não vai ser o que vai fazer a empresa deles perpetuar, como tu falou, Patrícia. Porque antigamente era muito simples, tu puxava uma fibra ótica e a tua venda era totalmente reativa. Hoje em dia, todo mundo já está sendo atendido por alguém, a venda orgânica está cada vez mais difícil, tu vai ter que aprender a comprar empresas, tu vai ter que aprender a fundir, não adianta mais tu só conhecer a parte técnica, tu tem que conhecer de finanças, de regulatório, de tributário, de pessoas. Eu acho que uma das maiores características que nós, empresários, eu me coloco nisso, é conhecer pessoas. E a questão de cultura empresarial, né? A gente, nos últimos anos, o meu grupo adquiriu 3 empresas. Então, a última nós adquirimos agora em fevereiro, e não é uma tarefa fácil tu crescer, principalmente quando tu parte para o inorgânico. Tu tem que ter toda uma gestão, todo um compliance, toda uma governança para que tu faça isso de maneira séria, para que tu não perca os talentos que a empresa adquirida criou, né? E não é incomum no nosso mercado, se a gente olhar os gráficos, normalmente o pessoal me pergunta, Dronder, por que quando uma empresa é comprada, dá uma barriga no início ali, uns 3, 4 meses ali, perde alguns clientes? Cara, não é porque mudou, é que a questão cultural, até ela se implantar, essa mudança faz com que tu perca alguns talentos. E quando tu perde esses talentos, a operação sente, o cliente sente. Então, essa transição, ela, por melhor que seja feita, ela tem que ser muito bem conduzida, né? Se a gente não conhecer de pessoas e não saber colocar as pessoas certas, eu até perguntei na tua palestra ontem, né, Placa? Tá, ok, a tese é perfeita, cara, entendo que o mercado mudou, que eu vou ter que botar um CEO profissional, mas como é que eu acho esse cara no mercado? Que características ele tem que ter? Porque existe muita pessoa boa no mercado, mas nem sempre ela vai pensar como eu, né? E talvez a grande maturidade é botar um cara que pensa diferente de mim. Porque se eu botar um cara que pensa igual a mim, ele vai talvez trazer o mesmo resultado. Então, esse é um dos motivos que eu te contratei, precisa realmente tornar-se disruptivo, né? Se eu pegasse um cara com uma pegada muito igual a mim, a gente ia fazer a mesma coisa. Tu vê que às vezes no trabalho, no dia a dia, o fato de a gente pensar diferente, discutir, às vezes esgrimar, surge alguma coisa muito melhor, né? Eu acho que no conselho da ONET deve passar por isso direto, né, Placa? É a mesma coisa. Diversidade. Muito. Porque assim, ontem na resposta eu coloquei assim, ó, o conselho precisa entender, na hora de contratar, o quê? Os donos que vão para o conselho administrativo, né? A palavra bonita, atual da moda, né? Que senta lá e fala assim, o que a gente vai fazer? A gente quer uma pessoa que tenha as mesmas atitudes que nós, ou nós queremos um profissional, né,
que saiba gerir de uma forma diferente para ganhar ações diferentes. Isso não quer dizer que não tem os mesmos valores. O que eu acho muito bacana que aconteceu comigo com a Onet foi que antes da gente acertar, tanto da minha parte quanto da deles, a gente ficou um mês e meio conversando e se conhecendo para validar se os meus valores, se os meus pensamentos são os mesmos valores, os mesmos sentimentos que eles têm. Isso não quer dizer que não tenha uma disruptura em algum momento da cultura da empresa, porque aí você vem com a gestão, tem valores, tem talentos que não querem passar por mudança naquele local. Ele sai e ele aceita uma mudança de uma cobrança, de um KPI, de uma pressão, de uma forma de gestão diferente em outro local, mas ali não. Ele já está acostumado naquele cenário, para ele, mas aqui vai mudar? E aí você acaba tendo que perder os talentos até para você recriar alguns tipos culturais, mas cultura e valores, não, apesar de serem parecidos, não são iguais. Eles são complementares. Então, assim, os valores são Você pode manter muitos. os valores, né? E Eu alterar essa cultura da empresa. Eu vou te dar um exemplo da própria Onet. No logo da Onet está lá, mais perto de você. E isso é uma coisa que tanto o Druander sabe, que eu sempre defendi isso em todas as operações que eu passo, de estar muito próximo do cliente, que foi assim que os ISPs cresceram, tá? Diferente das operadoras e tal. Isso é um lema lá dentro e os sócios, os conselhos não abrem mão disso. Mas eu posso ter governança, eu posso ter metas, eu posso ter indicadores, eu posso ter cobrança, eu posso ter entrega. Ah, não, mas eu sempre fiz 10, mas a sua entrega mínima tem que ser 20. Olha o seu tempo, olha a sua capacidade, olha o que você tem. Então, assim, valores e objetivos, valores e metas, cultura, nem sempre são as mesmas coisas. Então, minha dica para quem está querendo mudar é: acerta os valores com a pessoa que vai tocar a sua operação, que o resto meio que se encaixa no dia a dia, entendeu? Com as esgrimas. Eu acho que, para complementar, eu acho que a gente tem um medo. Você que deve viver mais isso. Eu recebi um convite há uns 3 meses atrás, 2 meses e meio, para assumir uma operação, tá? Também como seu profissional e tal. Fazia consultoria de gestão para 39 provedores, então conheço um pouquinho. E, enfim, o negócio não andou. Tinha que mudar de cidade, sim, lá. Sim. E aí, cara, onde a gente chegou a conversar é sobre a diferença e a dificuldade de entendimento de muita gente, que olha, eu tenho hoje uma gestão familiar e se eu contratar alguém para fazer uma gestão profissional, essa gestão ela vai deixar de ser humanizada, que na verdade é uma grande besteira. É o contrário. Entendeu? Na verdade é o contrário, e é o que você está falando. Então tem essa cisma, tem essa nuvem na galera que pensa que uma gestão profissional é uma gestão que ela vai se tornar distante do colaborador e ela vai afastar os valores da empresa. Na verdade é o contrário. É você conseguir chegar no meio termo. Né? Chegamos de novo na governança, que é como você vai conseguir evoluir pessoas, treinar pessoas, desenvolver pessoas a ponto de serem líderes e brigarem pelos valores da própria empresa. Tem jeito de fazer isso, é muito difícil, mas não é numa gestão familiar onde qualquer coisa está tudo bem. Que maravilha, gente. Olha, eu estou encantada com esse tema. Na verdade, todos os podcasts aqui foram de muito conhecimento mesmo. Todos vocês estão expondo aqui na feira. Você está com stand na feira, Sim, né? Estou com stand Fala na pra feira. gente como é que o provedor que está aqui te encontra e quem está em casa. Aqui na feira, nós estamos no andar térreo, em frente à praça de alimentação, não tem erro. Então, a VISP e a IPv7 estão lá embaixo. É só ir até a praça de alimentação, estamos no stand de frente. Pronto. E quem está em casa pode acessar seu site? Fala pra gente aí. visp.com.br, ipv7.com.br. Isso aí. Pronto. Ô, Cláudio, vamos passar os contatos aí da Onet, porque inclusive nós somos o canal 320 da Onet TV. Eu estou muito feliz em estar te entrevistando. Por favor. Né? Vocês ficam localizados em que cidade? A gente tem a matriz da empresa em Duartina, interior de São Paulo, mas atendemos 26 municípios em volta, incluindo Bauru. Meu Deus, que coisa linda. Olha, eu estou muito feliz mesmo. Eu tenho 2 irmãos paulistas, eu morei em São Paulo até os 10 anos de idade. E saber que eu faço conteúdo lá na Bahia, chegando
né? Apesar que a gente grava em vários lugares do Brasil, grava fora do Brasil e chegando aqui em todo o interior de São Paulo através da Olé TV, que é a plataforma de vocês aí na Aonet TV. Então você que é assinante da Aonet TV, sintoniza no 320 e acompanha a programação da Rede Sempre, feita com muito carinho para vocês. Parabéns. Obrigado. Leva o nosso abraço aí para toda a equipe da Aonet. Muito obrigado pela sua presença aqui. Imagina. Quer deixar algum contato aí, o site de vocês? Até porque pode ter gente nos assistindo Claro. agora que quer assinar a Aonet para poder assistir exclusivamente aqui a Rede Sempre TV. E assim, ó, e o plano de TV é gratuito para Gratuito. para Uau. todos os nossos assinantes. Então é praticamente um processo de fidelização, Fidelização. né? É um presente que você dá para o cliente. Exatamente. Que massa. aonet.com.br, acessa lá que nós vamos estar, que você vai estar vendo até essa nova formatação de planos que a gente está falando, Wi-Fi 360, que é uma preocupação de cobertura de toda a casa para dar uma, de novo, a experiência para o usuário, que o marketing tanto falava na minha cabeça, e eu falei assim, cara, tem razão, é experiência. Olha, depois você vai passar para mim as cidades em que a Aonet TV está levando o nosso conteúdo, porque nós vamos fazer algumas coisas específicas para vocês, tá vamos bom? sim. Para a gente conversar diretamente com essas cidades, tentar regionalizar o conteúdo e ficar mais perto do assinante da Aonet. Eu amo isso, gente. É interação e conexão. Pra você ter uma né? ideia, tem até o nosso time de futebol do Artina, que disputava o campeonato para acessar a Série D do Paulista. Ele é patrocinado por a gente e jogava lá na cidade com transmissão, o pessoal gravava tudo. Olha que coisa maravilhosa. Tem que avisar pra gente, que é pra gente poder transmitir tudo isso, muito pegar legal. esse time de futebol ao vivo. Inclusive porque eu não sei, né? Eu não sei o que as mulheres pensam sobre futebol, mas você sabe que eu comecei a jogar futebol. Eu jogo futebol agora. Eu só fazia ginástica, né? Só ficava ali na esteira, fingia que andava. E aí eu descobri que jogar bola é super divertido. É muito. E eu faço isso. Na minha quadra. É o que? É zagueiro ou Eu centroavante? chuto a bola, eu chuto o tempo todo. Mas dá um resultado incrível. É isso. Soa, você não tem noção. Tenho. E eu fico lá chutando a bola, né? O meu treinador é incrível. Cláudio, fora as brincadeiras que a gente faz sempre, né? Pra poder dizer pra vocês o quanto a gente é feliz naquilo que a gente faz. Parabéns, Cláudio, inclusive, por essa felicidade que você transmite com o seu trabalho. Mas, Jonathan, conta pra gente aqui como é que faz pra acessar a Clube da Mídia, é isso? Clube de Mídia. Clube de Mídia. Isso. Clube de Mídia. Como é que faz? www.clubedemídia.com.br. A gente tem 70 publicitários lá, maior agência de comunicação na área de provedor de internet do Brasil. É uma honra sempre estar contribuindo com o mercado, que é de onde a gente veio, que é da onde a gente tem as nossas raízes tão fortes. Massa. Deixa eu fazer uma pergunta bem direcionada. Tem lá aquele trabalho conosco lá no seu site? Tem. Eu vou me cadastrar lá porque eu quero colocar voz nos Nada, seus você tem comerciais. meu WhatsApp, bem melhor. É mais rápido, né? Mais direto, né? Eu vou fazer meu cadastro lá, botar meu currículo lá para eu poder colocar voz aí nesses comerciais todos que você faz. Gente, olha, o celular tá descarregando, a minha filha mandou mensagem aqui. Mãe, amanhã leva um energético. Eu devo estar com a cara descansada. São 9 podcasts, então não é só a cara, eu realmente estou cansada, mas aquele cansaço de plenitude, de dever cumprido, de felicidade, de ter dobrado a meta e de ter atingido um grande resultado graças a essa equipe incrível. Muito obrigada ao Jean, que está ali na técnica, o Jonathan, ao querido Thiago Quintanilha, que me ajudou com essas pautas, vocês são resultados também do trabalho do Thiago, e muito obrigada ao Itamar e a Yasmin, que estão acompanhando tudo lá de Salvador, ao Márcio, posso citar também aqui, que está já editando esse material, porque tudo que a gente está fazendo aqui vão ter pequenos cortezinhos, você sabe, né, como é que a gente vai fazer, né? Para jogar na internet, para pulverizar cada vez mais esse conteúdo. Então, muito obrigado, tá? E amanhã a gente tem mais, tá bom? Tchau, gente. Obrigado. Tchau. Beijo para vocês. Tchau, tchau. Olá, somos a Rede Sempre TV, alcançando mais de 1.000 cidades brasileiras em todo o Brasil. Nosso conteúdo chega nas 27 capitais brasileiras através de TVs por assinatura. Somos o canal 621 da CDN TV, o canal 320 da Olé TV, o canal 21 da RCA Company, o canal 21 da Alagoinhas TV.
Ou você pode acompanhar o nosso conteúdo através do nosso site www.tvsempre.com.br ou pelo nosso canal no youtube.com/Rede Sempre e ainda através da nossa retransmissora em todo o Brasil, radiodotrabalhador.com.br. Nós somos a Rede Sempre TV, site de notícias, rádio web e TV por assinatura. Ligue agora mesmo 719-9291-1815 e fale com seu consumidor. Vendendo, vendendo e vendendo em todo o Brasil. Rede Sempre em mais de 1.000 cidades brasileiras, espalhadas pelas 27 capitais do país. Ligue agora mesmo ou acesse o nosso site. Rede Sempre TV, notícia e credibilidade chegando até você.